Ora, cá estamos nós para mais um partidazo que hoje vai ser um bocadinho diferente. Estou aqui com o Marinho e com o Pedro Castelo como habitual. O nosso Ravi Garcia deixou-nos para umas merecidas férias da Páscoa e hoje, como estamos aqui já a entrar numa fase final da temporada, queria desafiar-vos a fazermos aqui uma espécie de simulador da classificação final até o desfecho desta La Liga, que está marcado para o fim de semana de 25 de maio. Ora então, começamos a olhar para essa classificação e vemos que o Barça e o Real venceram, não é? esta jornada. Já agora, querem dar assim, algum apontamento sobre esses dois jogos? Foram pela margem mínima? Sim, os dois com exibições pálidas, conseguiram o mais importante. É bom lembrar também que estão a meio da eliminatória dos quartos de final da Champions. Eu queria só realçar aqui um aspecto, mais do que estar a falar dos jogos, ficaram os dois pela margem mínima, como dizias. O Real Madrid já agora não ganha um jogo por mais do que um golo há 2 meses e qualquer coisa. Mas o que mais me impressionou, eu fiz o jogo do Real Madrid aqui na DAZN, o que mais me impressionou foi a quantidade de cartolinas e de mensagens com o Si se puede, o 3-0 reticências e a seguir 4-3. Isto é impressionante. É que o Raul González falou agora nestes dias sobre a possibilidade do Real Madrid conseguir a remontada. E ele dizia, isto funciona assim, ele resumiu isto muito bem, para nós que estamos de fora. Isto funciona assim, após a derrota é uma desilusão enorme, depois a cada dia que passa a crença cresce que vai ser possível. E eu dou por mim a pensar que o Arsenal ganhou por 3-0, mas que se calhar pelo menos metade das pessoas que vão ver o jogo acham que o favorito a passar é o Real Madrid. Isto é impressionante. Se há um gol cedo do Real Madrid, desculpa estar a falar da Champions, mas é verdade. Mas a quantidade de pessoas que dizem que acreditam, isto é... Aliás, eu fiz o jogo com o Mário Cajica e o Mário disse no fim, bom, 3-0 é um resultado, fica isto muito desequilibrado, não vai ser fácil. E tu estás a dizer isso por ser o Real Madrid. Se fosse outro qualquer, dizias que estava fechado. Só dizes que está bom, vamos ver, é o por ser o Real Madrid. É impressionante. Foi o que mais me saltou à vista do jogo no Mendizorrosa Rosa, porque a exibição é muito má. E essa é a questão que eu tinha a levantar. O Mbappé foi expulso. O jogo não foi no Bernabéu. Essa questão dos cartazes foi em Vitória. Foi em Vitória, sim. Portanto, capital do País Basco. Impressionante, é impressionante. Vamos ver o que acontece durante a semana, mas pronto, em termos de campeonato... Pode ser um sinal. Acreditam nessa reviravolta? Um sinal... Acreditam nessa reviravolta? Acho muito difícil. Se o Real Madrid marcar primeiro, eu acho que o Arsenal vai começar a tremer como se tivesse só um gol de ser eliminado. Eu não sei o que é que é de dizer, sinceramente. Eu já disse que logo no final do jogo disse que achava que era muito difícil. Acho que porque é um Arsenal, não é uma equipa qualquer. É uma equipa que faz golos e defensivamente o Real também não é isso tudo. Portanto, destapar atrás para conseguir à frente... É que eu digo, o primeiro golo eu acho que vai ser... E o Arsenal que também já desistiu da luta da Premier League. Está entregue. Sim, não, já largaram. O foco está todo na Champions. Sim, eu acho que a grande preocupação do Arsenal vai ser o jogo com o Real. E lá está, eu acho que ofensivamente o Arsenal pode trazer muitos problemas se realmente o Real se balancear para a frente. Mas lá está, é o Real. Nós nunca podemos dizer que está fechado. Agora, parece-me que é normal. Repara, já há muitos exemplos e o Real tem essa capacidade, mas eu acho que desta vez vai ser mesmo muito complicado. Já o Barcelona tem a eliminatória arrumada, 4-0 com o Dortmund, e foi vencer ao terreno do Leganés. O Butarque voltou a ser um local que deu muita luta. Venceram só por 1-0 com um autogol, mas é um Barça que, até por esse 4-0 com o Dortmund, alimenta-se muito a ideia agora do possível triplete, porque estão... Vai lá bem, como é a vida. Exatamente. E é possível. E é possível. Agora, o Real Madrid, embora esteja nessa desvantagem enorme, nunca na história fez o triplete. É por quase todos considerado o maior clube do mundo, mas sim, é curioso que nunca tenha feito o triplete, que ainda está em aberto, não está fácil, mas está em aberto, e o Barcelona poderá repetir esse objetivo. Mas pronto, vemos aqui a classificação, que o Barça leva 4 pontos de avanço. Vocês acham que está arrumado? Ou seja, o Barça já não sai
deste primeiro lugar até ao final? Ou trocavam? Eu se pudesse fechar, se pudesse apostar agora, e lá está, estamos obviamente a falar e vou novamente falar sobre o Real, porque é o Real e nunca se sabe o que é que se pode esperar dali. Mas em condições normais eu acho que fechava os primeiros 6 classificados assim como estão. Mas deixa-me só dar aqui um contexto. Assim. Um contexto que vais pagar um almoço porque... Não, mas o almoço foste tu que inventaste que eu ia pagar. Nós já fizemos, eu inventei essa aposta, mas claramente em princípio, vais ter... Mas deixa-me só dar aqui um contexto que é o Barça tem agora 2 jogos em casa, com o Celta e com o Mallorca. Os últimos 4 jogos, Pedro, são de loucos. Mas aí já jogos. Só faltam mas atenção que o Real, ganhar... que o Real não tem nos últimos 4, mas tem até lá, porque tem, por exemplo, o Real Sociedade também, salvo erro, o Atlético em casa. O Atlético, é agora o Atlético. Exatamente. Sim, portanto, sim. Os adversários não têm tão seguido. O Barça, os últimos 4 jogos é de louco. Jogos, mas só aí já só faltam 4. Aí eu acho que joga muito. Já só faltar 4 como esta semana, foi deprimente. Se ganhar com o Real. Se ganharem o Real está praticamente fica feito. Arrumado. Fica arrumado. Mesmo com 7, depois tem que perder sim. São 9 pontos depois, 9 pontos em 7. Acho difícil. Sim. Muito bem, portanto vamos ver o que é que dá, mas em princípio Barça ficaria em primeiro. Eu acho que até ao 6º o Marinho, não mexe mais. Eu acho que não vai mexer, mas não sei. Mas eu acho que até ao 6º as coisas estão mais ou menos definidas. Então vou já saltar aqui para o Atlético Bilbao, porque obviamente está no 4º lugar, com 57 pontos, a 3 do Atlético Madrid, que joga esta segunda-feira, e foi um jogo especial para o Atlético Bilbao, porque o N77 fez o golo 5.000 na La Liga, do Atlético Bilbao, e é uma equipa que está muito perto de garantir a Champions. Felicidade, porque que felicidade deram ao Pedro Castelo. Leva 9 pontos de avanço sobre o Betis, e já lá vamos também esse jogo do Betis com o Villarreal. Mas este Atlético Bilbao acham que vai garantir a Champions pelo campeonato ou pela Liga Europa? Eu acho que pelo campeonato vai ficar. A final da Liga Europa é no Samamés, não é? Há essa particularidade especial da competição, mas eu acho que mais de certeza pelo campeonato, embora na Liga Europa seja também um candidato forte. Mas no campeonato eu acho que vai conseguir segurar este 4º lugar e até veremos o que é que o Atlético Madrid faz, como é que reage a esta falta de competição agora até ao fim, porque é verdade que o Simeone já disse que acredita e tal, mas faltam objetivos e o Atlético pode aproveitar isso. Eu acho que pelo menos pelo campeonato vai garantir. Mas dariam o Atlético Bilbao ainda a sonhar com o 3º? Eu acho que as diferenças são... grandes e em condições normais não. E o Atlético Bilbao ainda vai jogar com o Barça e com o Real. Sim, agora entra depois esse lado. O Atlético que no dia em que estamos a gravar à noite ainda vai jogar e atenção que joga com o Valladolid, não sei se tu queres. menos de 4 é derrota. Não, mas eu acho que as diferenças são grandes do Real, Barça e Atlético para os outros. E os outros engloba também o Atlético, independentemente de tudo. E de ser uma equipa competitiva, de jogar bom futebol. E do regresso de Sunset. E do regresso de Sunset. E dos 5.000 golos. E de tudo isso. Eu acho que as diferenças são grandes. O gol 4.000, lembras-te do Esquerro? Foi ele que fez o gol 4.000. Lembro-me ainda do Esquerro. A história do hoje pensei que fosse à volta disso. Não. Assim que eu ouvi Sunset, gol 5.000, eu disse, pronto, já está, Pedro Castelo. Não, vai arranjar aqui qualquer coisa. A história é outra. Ia arranjar os outros, mas não. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que vai por campeonato e depois Liga Europa poderá ser a cereja em cima do bolo, mas vai ser pelo campeonato. Muito bem. Olhamos também para o Villarreal, que está no 5º lugar, foi vencer ao terreno do Betis e por isso aumentou ali a vantagem sobre o Betis, e um jogo especial porque tivemos a José Pérez, que ainda não falámos dele neste podcast esta temporada, tem sido uma falha grande nossa, porque está a fazer uma grande temporada. Sem dúvida. Gol e assistência contra o Betis, a sua antiga equipa. Ele que no final até disse que não ficou no Betis, não foi por vontade dele, ou seja, ele queria ter ficado.
mas que pronto, as circunstâncias do futebol o levaram Sim, mas a sair. tu és o presidente, eu quero ficar, mas peço-te dinheiro a mais, tu dizes que não, quer dizer, eu também posso dizer que não foi por minha vontade, não é? Mas E ele... há formas, Há formas e Há formas. sempre 3 verdades, não é? A minha, a tua e a verdadeira. Pode ter sido esse o caso. Mas já leva a melhor época de sempre dele, 16 golos e 4 assistências. no campeonato tem está a lutar sido, com o Sunset para o Prémio Zarra, do melhor marcador Melhor espanhol marcador do campeonato. E tem sido, sem dúvida, uma grande figura deste Vila Real, que também pode ir à Champions, porque acho que faltam 2 vitórias a Espanha para garantir o 5º lugar através do ranking do coeficiente da UEFA. Pedro pode ir à Champions, mas não é em 4º lugar, não te safas. Não em 5º, não. Não Não, te eu não me safas. safo, não me safo. Não. Não, Mas olha que eu... Isso eu acho que... já mentalizei Ainda que tem vou ter menos que um passar. jogo, mas o Villarreal ainda tem... Sim, mas já mentalizei que vou ter que... Sim, tem Passar menos, tem menos bastante. um jogo, mas esta vitória com o Betis deixou os clubes iguais no confronto. 2-1, 2-1 Sim. foram os resultados. Portanto, é uma diferença. É verdade, tem um jogo em atraso, mas neste momento, olhando, é um jogo. Isto é um jogo, depois é a diferença de golos. Vamos ver se o Villarreal vai aguentar essa pressão. Pronto, e depois descemos um bocadinho na tabela. Olhamos para Celta, Mallorca e Real. Aliás, estão aqui várias equipas um bocadinho embrulhadas, porque o 7º lugar é o lugar que vai dar acesso à Conference League, e aqui estão várias equipas embrulhadas até o Valência. Vejam o bem, Valência já grande recuperação do Valência. já sonha com essa possibilidade, é uma grande recuperação. Um Valência que ganhou e contribuiu para a saída do Garcia Pimenta, já não é o treinador do Sevilha, vem Joaquim Caparrós. É um grande trabalho do Carlos Corberán, a equipa estava morta, o Valência estava com muitas dificuldades e ele conseguiu também, é verdade, com a entrada, por exemplo, de um jogador como o Omar Sadiq, que veio dar uma dimensão ofensiva maior à equipa, mas tem sido um trabalho fenomenal. Conseguiu também recuperar, por exemplo, o Ravi Guerra andava meio desaparecido, o Diego Lopes, que são jovens da cantera de grande qualidade, e ele conseguiu, falámos aqui do André Almeida já também, conseguiu outra vez ter esses jogadores ao mais alto nível, e eu já falei dele várias vezes, o Ravi Guerra, eu acho que estando bem, o Valência ganha logo uma dimensão superior e tem-se notado, e ele agora até fez um belo gol também. Sim. Mas é incrível estarmos aqui a ver o Valência, desde que o Corberán pegou na equipa, é a 2ª melhor equipa em termos de pontos. Portanto, ele chegou no dia de Natal, o Valência só tinha 2 vitórias na La Liga nessa altura e estava em último lugar. Agora estão em 12º, a 6 pontos desse lugar de Conference League. Não perdem há 6 jornadas e a verdade é que desde que chegou, Não é? Se não fosse o Fábio Silva, não, e desde é o que que tu chegou, estás a ver, não é? Pois, se não fosse o Fábio Silva, a 2ª equipa com mais pontos na La Liga, a seguir ao Barcelona, desde que o Corberán chegou, era o Getafe. Só que o Fábio Silva tramou o bordalás. Eu estava a pensar em coisas diferentes, estava a pensar que o Valladolid precisava de um milagre destes em dezembro, mas não foi fácil. Mas é sem dúvida um trabalho fantástico do Carlos Corberán. Já tinha sido apontado a vários clubes espanhóis, sempre que saía alguém, clubes desta luta, falava-se sempre muito do Carlos Corberán, sem ele nunca ter tido uma experiência em Espanha como treinador principal, pelo menos a este nível. E pelo menos, pelo que se está a ver, percebe-se essa insistência que era feita no nome de Corberán. E até onde é que acham que o Valência pode ir? Olhando para a tabela classificativa, eu também não sei. Acham São que muitos adversários. São muitos adversários. São muitos adversários. contextos. Tem que ser tudo muito Vamos lá ver perfeito. aqui o calendário deles. Tem que ser tudo muito, muito perfeito para conseguir chegar a lugares de Europa. Eles têm agora... Olha que não é Raio, Espanhol, Las Palmas, Getafe, Os últimos Alavés... Então, adversários diretos, Pedro. Adversários É. diretos. Vão ser jogos competitivos. Os últimos 2 é que é Atlético Bilbao e Betis. Mas até lá... Mas é um calendário difícil para... Obviamente não é impossível. Estamos a falar de uma equipa que vem crescendo, vem motivada. Agora... O título de Valência está ganho, como sim, eu disseste, também era acho. o último. Eu também acho. Sim, também E são boas notícias, porque eu já frisei isso aqui algumas vezes. O Valência é daqueles clubes que faz falta na primeira divisão espanhola. Tem o estádio, entretanto há de mudar, mas o estádio tem uma história riquíssima, o clube tem uma história riquíssima.
tem uma afición que está com a equipa, apesar de todos os problemas diretivos, estão com a equipa, não com o clube, mas com a equipa estão, e acho que fazem muita falta à primeira divisão. E a própria La Liga ainda precisa de mais Sim, equipas sim, como sim. o Valência Sim. quando estão bem, não é? Equipas com muitos adeptos, com uma grande história e que são muito competitivas. Avançando, seguimos a questão do Sevilha, já falaste, trocou de treinador, chegou o Joaquim Caparrós, quarta passagem pelo clube do técnico espanhol. Já viu a luz, atenção. Caparrós há não muito tempo viu a luz. verdade. Ele esteve muito Teve doente. quase para falecer. E a verdade é que aqui está Como o ele. Sevilha. Aqui está ele agora para dar luz ao Sevilha. Sevilha que como o leva 4 Sevilha. derrotas seguidas. Teve como o Sevilha e E vamos ver o que é que Joaquim Caparrós pode fazer este Sevilha. Falaste de Fábio Silva, temos que o destacar. Olha, antes dessa luta dos lugares mais Sim. abaixo, deixa-me só dar uma nota ao Espanhol de Barcelona. Voltou a vencer, segunda vitória consecutiva fora. O Roberto Fernandes, o jogador que está emprestado pelo... Mas já lá vamos. Pá. já ias para o... Já ia para o Las Palmas, não é? Porque o Getafe estava mais acima, ok. ia tocar. Mas pronto, podes dizer agora, Mas pronto, bora. O Roberto Fernandes espanhol. chegou aos 5 golos desde que chegou em 12 jogos. É fantástico. Bisou. Tem esta particularidade. Não sei se sabes. Por acaso não sabia. Ele joga com o número 2 e festeja usa o mesmo festejo do Gaisca Torquero. Toquero. Sim, o Gaisca Torquero. Ou seja, que era um avançado do Atlético Bilbao, Sim. que também jogava com o número 2. Mas eles nem têm ligação nenhuma. Ou seja, um é andaluz, outro é basco. Não tem ligação nenhuma, é apenas por idolatração, digamos assim. Né? O Roberto Fernandes deve gostar muito do Toquero e, portanto, os 2 números que estavam disponíveis quando ele chegou ao Espanhol era o 2 e era o 21, que era do António Puertas. É António Puertas ou Dani Mas Puertas? o 21 pode-se utilizar? Acho que sim, acho que ainda se pode utilizar. Sim. Mas é um peso grande. E então ele joga com... Não é do Puerta, o Puerta é do Sevilha. É o Dani Arque. Dani Arque, exatamente. Sim. E então joga com o número 2 e festeja da mesma maneira que o Gaisca Torquero. Eu nesta equipa queria destacar o Roberto Fernandes e tenho que falar nele outra vez. Faz 2 ou 3 defesas fenomenais. Para mim é o melhor guarda-redes espanhol. Joan Garcia, guarda-redes do Espanhol de Barcelona. Olha, o melhor guarda-redes espanhol da atualidade, na minha opinião. O Roberto Fernandes vê em futuro, ele está emprestado pelo Braga. Sim. Vêm-no a regressar ao Braga? Ou acham que com este Ele na La Liga este fica aqui impacto com... da La Liga o mediatismo da La Liga dá-lhe uma pode trazer visibilidade. algumas receitas para o Sim. Braga, assim antecipada? Sim, acredito que sim. Poderá ser mais por aí O espanhol, se conseguir a do que um manutenção, regresso. Sim. é logo candidato a tentar ficar com ele. Um regresso a Braga parece-me que depois do que está a fazer será mais difícil. O Braga é que com isto acaba por estar a esfregar as mãos. Pois. Alguma coisa se vai O passar e de mesmo bom. com o Banza. Mas isso são outros. O mesmo com o Simão Banza, exatamente no Trabzonspor. O Las Palmas, então, como falámos, ganhou no Coliseu com Fábio Silva em grande. Chega aos 10 golos na La Liga, bisou pela primeira vez na carreira e entrou nesta lista de jogadores portugueses que marcaram 10 golos numa época na La Liga. Jorge Mendonça, Rui Jordão, Já falámos Já aqui falámos dele, Rui Jordão, Fernando Gomes, Paulo Futre, Pauleta, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Hélder Postiga e Gonçalo Guedes. Portanto, é uma lista de nomes sonantes e Fábio Silva realmente. Acham que o Fábio Silva, que já marcou ao Real e ao Barça e para a semana vai jogar com o Atlético de Madrid, isto também, tal como o Roberto Fernandes falávamos, abriu-se já aqui uma porta para subir um patamar na La Liga? O Roberto Fernandes abriu meia janela. O Fábio Silva já abriu as portas todas. Aquilo que ele está a fazer ao serviço de uma equipa que está a lutar pela manutenção. Passou períodos enormes sem vitórias. Tanto o período inicial como agora este período até esta vitória no Getafe. E ele consegue ter 10 golos marcados e a jogar o que joga, só se as outras equipas que estão um bocadinho mais acima na tabela, até capazes de lutar por outros objetivos, só se não quiserem ver. Em Agora, clube é que o viam. preciso o Wolverhampton depois querer Claro. vendê-lo. Tem as portas abertas com passadeira vermelha e aqueles canteiros com florzinhas a acompanhar o caminho. Eu acho que
Tem que claramente, ele já o assumiu aqui quando falou connosco, que é um campeonato que gosta, que se sente bem e que claramente encaixa na perfeição. Onde é que eu o vejo jogar? Por mim, jogaria nos primeiros clubes, nos de topo. Gosto de ver o sucesso dos portugueses lá fora. Agora, é preciso ter atenção, e eu acho que o Fábio também já tem essa consciência do próximo passo, porque ele também já o disse aqui, acho que não estamos aqui a dizer nada que não tenha sido dito pelo Fábio. Ele também já foi para sítios e já jogou em clubes que se calhar não seriam as melhores opções. Portanto, eu acho que neste momento o Fábio está com o direito de poder escolher o melhor caminho, e eu acho que vai ter opções suficientes para escolher um caminho ótimo para dar a sequência ao que tem feito esta temporada. Eu acho que clubes como o Villarreal, a Real Sociedade este ano está um bocadinho mais em baixo. Essa camisola que tens aí atrás, será? O Betis, esse tipo de clubes, exatamente, são clubes onde eu acho que o Fábio Silva pode encaixar muito bem, olhando mais para cima. Torna-se mais difícil, mas também pela tal questão da importância do passo, porque se ele for, vamos imaginar, não creio que haja, não é? Mas a hipótese de ele ir para o Real Madrid, não vai jogar, não é? E aí é travar esta progressão. Mas se calhar, se falarmos de um Barcelona, se for mais se o Lewandowski continuar, se calhar aí já era uma situação, ele não jogava, mas podia ser segunda opção para depois um dia poder ser primeira, como acontece um bocado com o Ferran Torres, que mas não é tu não avançado. sentes que ele está a precisar de jogar? Agora, é isso, mas para ele, claro, ficámos todos contentes se ele fosse para o Barcelona. O Atlético também tem avançados de grande nível, já se falou até da possibilidade em janeiro, mas estes clubes imediatamente atrás era de facto a melhor forma dele poder continuar a carreira neste campeonato, na minha opinião. Vamos ver o que é que reserva ao futuro de Fábio Silva. Já o Hugo já tem o futuro definido, que vai para o Chelsea. Seria também muito interessante. Vai lá ficar, não é? Exato, mas pronto, mas já tem o futuro definido. Mas pode até continuar depois. Pode continuar na La Liga, sim. Vamos ver o que é que dará o futuro do Darwin Hugo e do Fábio Silva. Para terminar esta caminhada aqui pela classificação da La Liga, destacar o Girona, que está numa fase muito, muito complicada. 2025 então tem sido uma desgraça. Só tem, agora aqui perdi-me os meus apontamentos, só tem 3 vitórias desde dezembro, e são com equipas que estão abaixo deles, que é Alavés, Las Palmas e Valladolid. Portanto, estão ali em 16º lugar, a 5 pontos da descida, e jogam com o Betis na próxima jornada. Portanto, é uma época muito complicada para o Girona. É muito complicada e veremos o que é que vai acontecer até final da época, mas isto já, mesmo que o cenário pior não se concretize, porque neste momento o pior cenário já é cair abaixo da linha d'água, mas também condiciona bastante a preparação da próxima, porque é uma equipa que já se percebeu vai ficar fora da Europa, fez um investimento grande porque ia à Champions. É bom lembrar que fez vendas, mas também fez muitas compras. E, por exemplo, a Asperilha custou 20 milhões de euros. Não foram investimentos não foram assim Deixa-me confirmar. Mas era um investimento, não era para ser. Pronto, só que agora ter o protagonismo que... estes jogadores sem Europa, isto já não é a mesma coisa. Porque virem para o Girona, mas com a questão de jogar na Europa e na Champions é uma coisa. Ficar a jogar no Girona fora das provas europeias, isto vai ser aqui um desafio para o clube. Tem o conforto de estar protegidos por um grupo grande que pode ajudar a essa gestão. Agora, claramente, não foi a época que desejavam. Obviamente que seria muito difícil fazer igual ou parecido à temporada passada, mas... explica um bocadinho a época do Girona. O melhor marcador do Girona esta temporada é o Stuani. 38 anos, salvo erro. Uma ou duas vezes titular. Portanto, aliás, não marcou se neste o ano jogo passado ombro, era aquele joker que nós gostamos de dizer, que aparecia, que tinha aquela alma que ajudava a equipa em alguns momentos, esta temporada é a figura do golo do Girona. Sim. Acaba por ser curto. Porque estamos a falar de alguém que não joga regularmente os 90 minutos. Portanto,
parece que falta ali qualquer coisa. Parece não, falta mesmo ali qualquer coisa, muita coisa ao Girona desta temporada. Sim, e tem jogadores importantes, continuaram jogadores importantes. Saíram jogadores importantes, verdade, mas... saíram jogadores decisivos. Sim, Tsigankov, Savinho... Não, Tsigankov não. O Dovbyk, o Tsigankov continuou. O próprio Ian Couto, que sendo um lateral direito, mas era um jogador que desbloqueava jogos. Sim. E o Alex Garcia, que era o pensador daquilo tudo. Né? Mas a verdade é que tu olhas e até na fase... Sim, mas a diferença, Pedro, desculpa, mas a diferença será uma diferença para cair de não é. primeiros... E o que eu ia dizer é que na fase que até presumivelmente seria pior para eles, que era a fase da Champions, foi quando eles tiveram melhores resultados. Mas eles desfrutaram agora... da fase de Liga de Champions. E eu, pelo menos, sempre que vi o Girona, sempre que vi as bancadas... Na La Liga, baixaram o rendimento. Sim, mas até foi a melhor foi fase. Foi ao contrário. Porque eu acho que eles desfrutaram. Sim, sinceramente. Quiseram jogar no Montelivi, que não é um estádio muito grande. Não, jogaram, divertiram-se. Percebia-se que o próprio ambiente no estádio era top. Quer a equipa ganhasse, quer perdesse, quer fosse o que fosse. Estavam a viver o momento. E eu acho que deixaram cair esse estado de graça. E sabem quem é que também está a viver o momento? Um senhor chamado Xisco Nadal. Ei, olha bem a forma que ele teve. Não, isto revela conta lá. Ele está a viver Pedro um momento. Ora bem, ele vive vários momentos, atenção, de certeza. Um dos grandes vencedores da jornada foi o Villarreal, não é? Ganhou em casa do Betis. E porque isto há que falar também da malta que tem peso a mais, temos que nos unir. E eu queria aqui falar do Xisco Nadal, que é normal, ele é o delegado da equipa do Villarreal, é ele que vai fazer as substituições, vê-se muitas vezes o Xisco nas imagens, e tem uma história muito curiosa, portanto, ele, para já, é como se chama Xisco Nadal. De onde é que ele é? Isto é agora apanhaste-me. Nadal? É de Maiorca? Pois, é de Palma de Maiorca. Ainda assim, ele foi jogador, fez grande parte da formação no Villarreal, chegou a ser internacional sub-17 e sub-19, esteve no Mundial de sub-17 em 2003, até marcou 2 golos nesse Mundial. À esquerda, jogador, à direita, jogador já só nos tempos livres, agora delegado. Ele estreou-se pela equipa principal do Villarreal em 2003 com o Osasuna e a 15 de junho desse ano, 2003, em casa do Espanhol, ele tornou-se no jogador mais jovem de sempre da La Liga a marcar um golo. Entretanto, esse recorde foi superado, primeiro pelo Iker Muniain, depois pelo Lucas Romero e mais recentemente pelo Lamine Yamal. Ele marcou um golo com 16 anos, 11 meses e 18 dias, marcou nesse jogo frente ao Espanhol. Depois não se afirmou na primeira equipa e foi emprestado ao Numancia, ao Múrcia, que é a terra do nosso companheiro Javi Garcia, e ao Hércules, depois acabou por desvincular-se do Villarreal, ainda jogou no Granada e no Levante. Só que é mais um ponto curioso da história dele. Aos 25 anos jogava no Levante e decidiu que já não era feliz a ser profissional de futebol. Isto agora é brincadeira, mas também ainda há pouco tempo o Sérgio Darder falou desta questão dos problemas de ordem mental, e é um tema que infelizmente está muito presente. E o Xisco Nadal decidiu que não queria ser mais jogador profissional, voltou para a zona de Villarreal, ele estava também no Levante, não estava longe, e começou a jogar em clubes locais. Depois iniciou uma carreira de treinador nas camadas jovens do Villarreal, até que em 2018 o treinador do Villarreal era o Javi Calleja, que tinha sido colega dele na formação do Villarreal, colega de equipa. Sim. E, sendo assim, lembrou-se que ele poderia ser delegado da equipa principal. Puxou-o para junto dele e foi aí que ele apareceu como delegado da equipa principal, um cargo que assume até hoje. Em junho, aqui várias fotos, aqui o Coquelin, o Lo Celso, que agora joga no Betis, mas a figura é esta. Ele era um avançado bastante promissor, e no verão de 2024, evoluiu bastante. Num torneio de veteranos, mas já vais ver o bicho. Num torneio de veteranos nos Estados Unidos, o Xisco Nadal frente ao Cagliari vai fazer algo que vamos ver aqui e que demonstra que quem sabe não esquece. Eu já vos vou dizer o que é que ele disse depois disto. Repare-se bem, uma arrancada fenomenal, estilo de jogador, não engana, a ultrapassar os magrinhos e depois toma lá para dentro. O Xisco Nadal, depois deste lance, aqui está a figura dele a festejar,
depois deste lance, disse apenas e só: eu pensava que era o Ronaldo Fenómeno. Foi o primeiro pensamento. Porque repare-se bem no arranque que ele faz e ele ultrapassa aqui o adversário com esta velocidade, força, e depois o desvio para dentro da baliza, pé direito, pé esquerdo, e ele disse: eu pensava que era o Ronaldo Fenómeno. Tens noção que se ele cai em cima do rapazinho que o está a marcar, mata-o. Pois, mas isto, a vida não é só para os magrinhos. E portanto fica esta nota. E o Xisco Nadal, que é uma figura que vemos todas as semanas, mas que pouca gente sabe da história que existe à volta dele, e é uma figura muito querida, como se percebe também no Villarreal, figura deste crescimento do clube, foi jogador muito promissor, entrou na história do clube, é ainda hoje o jogador mais jovem do Villarreal a marcar na La Liga, e agora é o delegado e dá uma perninha nos veteranos. Uma perninha e uma barriguinha e dá várias coisas. E deixa-me só acrescentar mais uma coisa. Fico muito feliz, não tinha este conhecimento todo, fico muito feliz com esta história, que haja também reconhecimento dos pares e puxar este tipo de pessoas que se calhar até não tiveram a dimensão que poderiam ter tido enquanto jogadores, mas que serão sempre importantes, e percebe-se pelas fotografias aqueles sorrisos, o carinho que o plantel tem, portanto é aquela solidariedade futeboleira. 30 segundos, eu falei do Darder, esta história não a vou trazer porque não é uma história divertida. Mas olha, o Darder voltou a ser decisivo, marcou em grande e para o Mallorca. O Darder aqui estava a jogar no Espanhol e falou da questão da saúde mental e disse que teve mesmo de recorrer a ajuda médica porque chegou a um ponto em que os colegas de infância dele, ele diz, eles trabalhavam nas pedreiras e eram felizes, e eu fazia o que sempre sonhei, ganhava o que eles todos juntos não ganhavam, ganhava eu sozinho por mês e era infeliz. E isto é só porque às vezes as pessoas e até tendem a não pedir ajuda, e se os jogadores de futebol numa situação destas o fazem, as pessoas também não devem ter qualquer problema em fazê-lo. Sem dúvida. E estamos no final de mais um partidazo. Não esquecer que hoje estamos a gravar dia 14 de Abril e por isso faltam 2 meses para começar o FIFA Club World Cup, o Mundial de Clubes, que vai acontecer nos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho. E já sabes, podes ver todos os jogos aqui na DAZN. Basta registar-te em DAZN.com e podes ver todos os jogos grátis e em direto. Portanto, não percas essa prova. Faltam apenas 2 meses. Registra-te já. Bem, isto está difícil. Registra-te já em DAZN.com e podes já desfrutar também de muitos conteúdos sobre o Mundial de Clubes, que já está na nossa plataforma. Foi mais um... Só dizer que o Ravi Garcia vai ter a caixinha à espera dele na próxima semana, não é? Já pode pôr aqui uma moedinha. É mínimo, então. Tem que ser. Ele volta na próxima semana, também volta a Beatriz Maneia e voltam estes 2 senhores, Marinho e Pedro Castelo, para mais um partidaço. Foi um gosto. Até para a semana.